Boa tarde, Deus abençoe, meus irmãos do Brasil. Outro dia, pela graça de Deus, do nosso programa O Amor Supernatural de Deus. Hoje é o programa 8. O título que o Espírito Santo proviu-me foi a graça de Deus. A graça de Deus desde a perspectiva mais simples, mais bonita, mais incrível que Deus provê-nos em sua palavra e mais que tudo na relação que Ele vai abrindo interpessoal com cada um de nós. O propósito essencial de Deus é que nós desfrutemos a salvação e que nós preparemos-nos pela salvação. E vamos a ler escrituras, porque é muito importante ler as escrituras. E começamos em Mateus 7, que diz: tudo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que desceu chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, Cristo Jesus. É aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Compararei-o com o homem sensato, com o homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós vemos esta palavra, é a base fundamental da revelação do Espírito Santo sobre a carne. O Espírito Santo faz em você, dentro de sua carne, você agir com a sensatez espiritual. A sensatez espiritual começa por obediência. Em obediência, siga-lhe a revelação. Porque quando você deposita toda a sua confiança em Deus, você vai certo sobre qualquer situação que este mundo caído faz-nos enfrentar, com o entendimento de que nós, forjando, edificando nossa vida, e quando falamos primeiro nossa vida, é primeiro nossa terra. Qual é sua terra? Sua terra é seu coração. E tudo o que deriva, depende de você. Falando em termos carnais. Seu coração, sua família, seus projetos. Tudo o que você edifica, primeiramente espiritualmente, em seu coração. Seu coração tem que estar edificado sobre a rocha de fé,
a rocha de seguridade, a rocha de revelação, a rocha de obediência. Por quê? Porque quando Deus edifica seu coração, seu espírito e sua alma, você está sendo edificado e preparado para afrontar todas as tentações, toda a futilidade, a vaidade, a mentira, aos laços de passarinheiro que o mundo faz diante de você. E por isso é muito importante o exemplo que Deus dá. É um exemplo muito incrível, porque você vai edificar sua casa, que é seu coração, sobre Cristo, sobre essa relação interpessoal de filho em obediência e pai que está a guiá-lo, que está a revelar-lhe e que está a preparar-lhe para que você siga as diretrizes, as direções que levam a você a levar uma vida em vitória e certa, na rocha. E Deus põe em nós os exemplos. Quando desceram as águas do rio, quando desceram os ventos, quando impactaram sua vida, situações onde você não estava forjado na rocha que é Cristo, você ia cair, porque não teve a sensatez espiritual, não carnal, espiritual, que Deus põe em você quando você abre esta inter-relação em aceitação da invitação que Deus faz através do Espírito Santo. E vamos ver outras escrituras muito importantes. Okay? É muito importante, e podemos ler em Salmo 37, que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Esta é uma promessa muito incrível, muito bonita, muito real. Quando você confirma, quando você deleita-se, quando você desfruta em levar uma vida sobre a relação verdadeira entre você e Deus, através do Espírito Santo, você deleita-se nessa relação, nessa segurança que revela o Espírito Santo a você, essa segurança que o Pai traz em tudo o caminhar que vai ter. E você deleita-se. Por quê? Porque ontem falávamos das vestes. E quando Deus vai quitar de você a veste do medo, as vestes da dúvida, e vai pôr em você as vestes de segurança, de confiança,
as vestes de fé, as vestes de entendimento e as vestes de obediência, Deus mesmo, por sua graça, vai lhe ir levando da mão. E aunque você caia, você vai ser levantado por Deus. Por quê? Porque você mantém uma comunhão constante com Deus, em completa submissão, em completa obediência. E nós não vamos a cair. Sim, vamos a cair. Porque nós vivimos em um mundo caído. Nós somos humanos. Nós somos homens. Mas nossa confiança, nossa seguridade está sobre a rocha, que é Cristo. Sobre esta relação preestabelecida por Espírito Santo em nossas vidas. E vai levando-nos da mão em cada uma das situações onde nós necessitamos a guia, a revelação do Pai. Por quê? Porque o Pai vai onde você não pode ir, ouça o que você não pode ouvir, e trabalha onde você não pode trabalhar, porque é Deus. Você entende por que a certeza de servir a Deus vivo, real, é uma certeza de vitória e glorificação nos resultados que Deus quer para você, que vão a ser completamente palpáveis, desfrutáveis, incrivelmente abençoados. Por quê? Porque Deus, dentro de sua obediência, Deus recompensa, porque isso é parte do propósito, porque é parte do propósito em crescimento espiritual. E a única maneira que você tem os resultados dentro do propósito de Deus é por a graça de Deus. E o mais bonito é que aun quando nós não sabemos como, sim sabemos que. Porque Deus faz. Porque Deus, desde o momento da planificação do mistério da salvação, Deus demonstrou-nos quão longe Deus chegou em seu amor, em sua graça por nós. E quando entendemos isso, baixo a revelação do Espírito Santo e da realidade que Deus mostra-nos todos os dias, com fatos, onde você disse, pero como eu estou a actuar, eu não actuava. Como eu estou recebendo esta situação em fatos completamente diferentes ao que eu era na carne, estou vendo resultados. Quando você é confrontado em uma situação onde anteriormente você tinha medo e que esse medo fazia em vocês por cair em mentira, precisamente para tratar de defender-se. E agora, com a veste de segurança, de confiança, na relação que você tem com Deus, você vai com certeza, com a verdade, sem medo, com segurança, com confiança, estabelecendo em Deus o fato principal, que esse é o Pai que está lhe levando a você da mão, aun quando você não entenda o resultado final. Mas você sabe que o resultado final vai ser melhor que o que você pode haver estabelecido em sua carne.
Porque Deus, dentro de sua graça, Deus preestabelece o fato de triunfo. Deus vai fazer triunfar. Porque Deus não perde nenhuma batalha. Deus ganhou ao mundo. Deus ganhou a todo o que é futilidade, vaidade. A realidade é de que todo o que tem o mundo traz-lo Satanás por o pecado, porque ele vinha a matar, destruir e dividir, e mentir. E como nós entendemos, por as revelações baixo a graça de Deus, através de seu Filho e do Espírito Santo. Por isso a Trindade trabalha em conjunto, no corpo. Deus, para ver-nos da maneira que nos vê através do sacrifício de seu Filho. Por quê? Porque Deus é santo, porque Jesus é santo, e porque nós, em nossa condição carnal, era impossível que, se não fosse através do Filho de Deus, pudéssemos ter uma relação baixo a visão de Deus como Deus e nós como carne. Por isso é que Deus vê-nos através de seu Filho e revela e trabalha com a revelação do Espírito Santo, que é mesmo Deus vivendo em nosso coração. Porque o único que pode viver em um coração de carne é Deus. O mistério da relação de Deus você vai ir entendendo dia a dia, porque isso é Deus. Ele quer que você conheça-lo em sua essência santa, em sua essência divina e em sua essência supernatural. Por isso é importante nos levar, muito importante, nos levar uma comunhão com Deus em completa obediência. Porque o Espírito Santo vai revelando-se. E você vai descobrindo a beleza em pequenas coisas que Deus vai revelando a você durante o processo de crescimento espiritual. Primeiro, Deus vai fortalecer a edificação básica sobre o que Ele é em você e como. Ele é a rocha. Ele vai atirar as colunas do medo, da soberbia, da mentira, da vaidade, do orgulho. Ele vai tirar isso de você. E vai fazer as colunas de sua edificação, que é você, com os frutos do Espírito Santo. Amor é uma coluna. Misericórdia, benignidade, domínio próprio. E outros frutos do Espírito Santo que Deus vai estabelecendo em uma relação com você. E quando você vai recebendo por revelação, por graça de Deus, você vai desfrutando, entendendo as maravilhas que é servir-lhe um Deus que nos pinta o mundo baixo a mentira, a vaidade do homem, do diabo. Que seguir a Deus não paga. E isso é mentira. Por quê?
Porque você pode ter no mundo mais que qualquer que sirva o mundo, mas com a certeza e a seguridade que seu provedor, dono da verdade, o que venceu o mundo, a mentira do mundo, faz-lhe você progredir baixo a direção de Deus pessoalmente. Por quê? Porque você vai ser usado por Deus para dar frutos, para chegar àqueles equivocados, aqueles que estavam equivocados como eu e como você, em algum momento. É isso que o inimigo não quer, porque o inimigo sabe que ele é mentira. E o que finalmente o inimigo quer fazer com você é roubar sua alma. Esse é o resultado final. É mentira que o inferno espera-lhe carros, espera-lhe hotéis de luxo, espera-lhe praias. É mentira. Espera-lhe fogo e castigo. Porque o primeiro que vai ser fogado e castigado é o diabo. Porque já foi sentenciado, já perdeu. Quando o Espírito Santo revela-nos a verdade, pela sua graça, você vai entender que o mundo nada bom traz. E que você pode viver neste mundo produzindo os frutos de servir-lhe a Deus. Vamos a ver outra escritura. Está aqui. E aqui você vê a beleza, a incrível e inimaginável beleza de Deus. A escritura está em João 15, 14 ao 15. Mire como Deus nos vê com sua graça. Ouça. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho como chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Uau! Que está dizendo Deus aqui? É incrível. Deus está preestabelecendo uma relação de amigos, de tu a tu. Você pode imaginar, você poder dizer realmente: Jesus é meu amigo, Deus é meu amigo. Quando Deus vai, através de Jesus, e Jesus disse-lhe a você: eu não vou a ver mais como meus servos. Eu vou lhe mostrar-me a vocês como seus amigos.
porque eu vou lhe revelar completamente a vontade do Pai. Eu vou levar a vocês da mão, da cor da vontade do Pai. Uma das coisas que o diabo faz quando você não está, ou a coisa maior que o diabo faz tudo mal, é tratar de que você saia da graça de Deus. E qual é a única maneira de você sair da graça de Deus? E nos fatos que primeiro estabelece Deus aqui, em João 15, 14 ou 15. Como disse Deus aqui? Que disse Jesus aqui? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Quem gera essa confiança, essa segurança? É Deus mesmo, é Jesus. E revela através do Espírito Santo, que vai ensinando-lhe a você que a relação do Pai não é dura de levar, tudo o contrário, é incrivelmente beneficiosa de levar, porque os resultados tangíveis, palpáveis, você vê-lo todos os dias de sua vida, porque você vai vendo em você as promessas e os cambios que Deus faz em você, tanto em pequenas coisas como grandes coisas. Deus não põe a mão sem que os resultados sejam perfeição, porque Deus é perfeição. Quando nós entendemos os fatos do mistério salvífico na cruz, aí começamos a compreender, de novo por a graça do Espírito Santo, quais vão a ser os resultados de manter uma obediência, uma submissão para as diretrizes de Deus, para a direção de Deus sobre nossas vidas. E vou lhe pôr um exemplo. Meu português não é muito bom. Isso é um fato. Mas outro fato é que você está a entender por a graça do Espírito Santo. Você entende agora? Você entende agora? Ao final da conversação, você vai ter todos os fatos em conclusões, em revelações, que vão ser levados por Espírito Santo. Agora você entende que isto não é questão de carne. Agora é questão da revelação e da obediência ao que é Deus, ao que Deus quer para você em sua vida. Vamos a ler outra escritura. São 3 leituras.
Falamos ahorita de que você desfruta. E voltamos a ler em Salmos 37, que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Repito, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho, em seu caminho. Aqui há duas promessas em uma. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sostém com sua mão. Agora você entende por que Deus chama-lhe amigo? Porque um amigo desfruta a relação com outro amigo. E porque nesse caminhar da relação, você deleita-se em seu amigo. Mais aún, quando você sabe quem é seu amigo. Seu Criador, seu Pai, seu tudo, o dono do tempo, o dono de tudo. E não há coisa mais preciosa que caminhar neste mundo caído, neste mundo de completa vaidade, sabendo que você vai triunfar, não importa as situações que você enfrente, entendendo que você tem um amigo que morreu por você na cruz. Não é qualquer amigo. É um amigo que lhe deu a você sua vida. É uma das únicas amistades que você começa a ganhar sem haver começado a relacionar-se de forma aberta e em franco crescimento com ele. Esse amigo de você, que disse-se amigo, não é que disse-se, é que demonstrou que foi mais que um amigo. Que tomou em seu corpo seus defeitos para fazê-lo usted limpo e para engrandecê-lo usted por seu amor. Não há amigos no mundo assim. Porque todas as amizades do mundo têm limite. Agora você entende por que eu digo que eu só confio em meu Pai. Porque não me vai trair. Não me vai dar as costas. Porque vai estar constantemente com ação em suas promessas. Porque ele, antes de relacionar-se comigo, já me demonstrou que seu sacrifício na cruz por mim dá-me a seguridade da salvação no céu. Agora você entende por que a revelação do Espírito Santo
em que nós temos que seguir em obediência ao Pai. Porque o Pai sabe que tem que trabalhar em nós. E porque a rendição no Pai faz em nós receber por graça os câmbios que temos que receber para caminhar em sua vontade, que vai trazer-nos os resultados da vida eterna. E quando você recebe a revelação do Espírito Santo, e você vê, palpa, entende a caída do mundo, e no discernimento espiritual, Deus está-lhe a dizer: tua vida eterna não vale por a futilidade e a vaidade de um mundo caído. Não te levas nada, mas se te levas os resultados de tua obediência ou de tua desobediência. Esses são os resultados que vai te levar a e que vai determinar tua vida eterna. O mais incrível é que você sabe que relacionando-se com Deus, obedecendo a Deus por sua graça, já você ganhou. Porque já você foi pago por sua culpa. Deus pagou, Jesus pagou sua culpa. É na pré-entrada da relação. Irmãos, creia-me, eu sei o que é a futilidade. Eu manejei em 21 anos 21 milhões de dólares. Tive casas, viajei ao redor do mundo, tive todo tipo de relógios caros, carros caros. Iba a restaurantes todas as semanas. Estava nos melhores hotéis do mundo. Gastava em um viagem 50 mil dólares, 20 mil dólares. E que isso traz para mim? Futilidade, é mentira, é perdê-lo tudo. Primeiro, porque não era importante. Segundo, porque eu não tinha Cristo, que podia forjar em mim as diretrizes para haver feito uma administração de acordo à sua vontade, como servo, como amigo. Agora você entende que Deus traz-nos a este mundo com um propósito. Eu não cambio nada por o que tenho hoje. Nada. Nenhuma quantidade de dinheiro vai comprar minha relação com Deus. Jamais. Nunca mais. Tudo o contrário. Vou lutar com minha sangue, com minha vida,
porque os irmãos sepam a mentira do diabo do mundo. Porque é isso que meu Pai quer que eu faça. É isso que meu Pai quer que você faça. Que dê exemplo, mas não exemplo da boca, exemplo dos fatos em ações que vão falar de Deus. Que não só com sua boca você vai falar de seu Pai, do que é Deus, da santidade, da grandeza, do amor, da vontade que Deus tem para a sua criação. Em pura ação, você vai demonstrar ao mundo e vai glorificar o nome de seu Pai sobre todas as coisas. É impossível você agradar a Deus agradando o mundo. Ponto, é impossível. Não há maneira. É impossível. É isso mesmo que Deus revela-lhe em seu coração. E creia-me, não só você vai entender, você vai aceitar, receber, e com suma alegria, você vai desfrutar dessa nova relação com Deus. Creia-me, com suma alegria. Você vai entender que nada do que passe a seu redor vai fazer dano em você. Porque você sabe quem tem sua vida, em que você está sustentado, é na rocha que é Cristo Jesus. Nós podemos enganar-nos a nós mesmos, mas não vamos enganar a Deus, porque finalmente os enganados vamos a ser nós. Quando chega o dia da morte e nos enfrentemos à realidade de não haver feito a vontade de nosso Pai. Você entende qual é a realidade? Finalmente, irmãos, Deus disse-lhe hoje, através do Espírito Santo, de novo, filho, eu faço-te de novo uma invitação. Da qual nunca vais te arrepender. Nunca. Tudo o contrário. Vais querer que outros que você ama, que outros que você conhece, que outros ainda que você não conhece, sigam a verdade de Cristo Jesus. Recorde, a relação com Deus é por sua graça. Deus abençoe, irmãos. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre os seus familiares, sobre os seus filhos, sobre o seu parentela. Deus abençoe, irmão. Boa tarde.